mais intenso, então para eles dificulta também na hora, do descolamento e da lipo mesmo, né, em casos de lipo que é a grande Imagino. maioria de fibrose que forma, né. Então, tratando a gente já auxilia o cirurgião nesse pós, nesse intraoperatório, né. Aí eu vou lá, marquei com você, não tenho fibrose, nunca fiz nada, mas aí a gente vai conversar sobre esse pré-operatório. Você vai dentro do centro cirúrgico comigo também? Sim, aí depois do feito pré-operatório, no dia da cirurgia, então a gente já inicia o primeiro contato, né, realmente de intervenção, digamos assim. Então a gente, utiliza o tape, né, e em alguns casos, dependendo da cirurgia, a gente utiliza o laser de baixa potência também, né. Então o tape a gente já, pega na fase aguda, que a gente sabe que na fase inflamatória, quanto mais inflamação a gente tem, maior resposta na segunda fase proliferativa a gente vai ter. Então, a gente controlando com a compressão do tape, das placas e das malhas, a gente consegue otimizar depois, a segunda fase de cicatrização. Então, já imediatamente o término da cirurgia, a gente já faz a aplicação do tape. Aí você bota o tape e em cima desse tape, eu já vi na minha época, usava cinta e tal, Sim. hoje ainda usa cinta. Usa, mas antigamente se usava muito as cintas de quanto mais apertado melhor, assim, não Aham. às vezes não utilizava placas também, espumas de compressão, e acaba gerando um garrote, né, na cintura, então hoje a gente usa o tape associado a uma placa ou espuma e a malha, né. É, eu achei interessante, eu estava vendo TikTok com a minha filha, tá. Aí uma dessas blogueiras que a gente segue de moda, ela fez uma lipo, e eu não sabia, ela bota umas placas aqui, meio que pra organizar também, né, botar o As desenho que você quer canaletas. abdominal da É que agora, entrou muito na moda essa questão da lipo de média definição ou lipo HD, enfim, que é as marcações do reto abdominal, das semilunares, né. Então, uhum. pra são cirurgias que normalmente elas tendem a formar mais fibrose, porque além da lipo normal que o cirurgião faz, ele ainda faz mais lipo nas regiões de marcação. Então ali fica digamos que um espaço morto maior, que a gente precisa comprimir mais ainda. Então a gente usa as órteses, né, que são as marcações dos desenhos. Então ajuda ali a reduzir a formação de fibrose, que normalmente ela é mais intensa nessas áreas, porque tem mais lipo. E tudo isso você precisa saber também antes, né, você Sim, conversa com o médico para saber qual tipo de cirurgia que ela realmente vai fazer, para você já estar preparada. sim, sim. Antes da paciente ir no pré-operatório comigo, eu já converso com o cirurgião para ver quais são as áreas que vão ser feitas, né. Até para a gente ter uma programação em relação a tempo, né. Então nós físios, a gente chega no final da cirurgia, né, então a gente não precisa ficar a cirurgia inteira, cirurgia assistindo praticamente toda. A gente chega no finalzinho para conversar com o cirurgião, porque às vezes a gente sabe que no Uhum. intraoperatório pode acontecer alguma mudança, né. Mas normalmente a gente conversa com ele para ver as áreas, o que vai ser feito, se precisa de órtese, se não, enfim, então a gente tem que ter essa conversa com o cirurgião sempre. Ah, muito legal. Aí ali você entrou, fez e depois porque quando eu já fiz lipo uma vez, tá, então por isso que eu tô fazendo essas perguntas, porque eu entendi que depois a gente fazia só uma drenagem linfática, Sim, sim, sim. né. Eu tô falando isso há 20 anos atrás, tá bom? Eu tô velha. E hoje, como é que é esse processo depois do A drenagem é que eu digo, a drenagem é super bem-vinda quando a gente tem um tecido linfático íntegro, né. Então quando a gente tem uma entrada de cânula, ou um descolamento de pele, seja ele qual for, de uma abdominoplastia, por exemplo, ou mama, enfim, qualquer cirurgia que tu tenha um trauma, a gente tem um rompimento desse sistema linfático. E esse sistema linfático, a gente sabe, não é eu que falo, não é da nossa cabeça, a gente sabe que fisiologicamente a gente tem a formação de novos capilares linfáticos a partir do 14º dia de pós-operatório. A partir, não quer dizer que 14º dia formou e tá pronto, né. A gente tem a formação desse sistema linfático a partir desse período, então tu fazer drenagem num sistema que não tá funcionante não tem muito sentido, né. Então a drenagem, ela é ótima, por exemplo, fez cirurgia abdominal, né, uma lipoaspiração ali, mas tu tá com perna, membro inferior inchada por N motivos, né.
Fazer a drenagem ali, ok, vai ser super Na efetivo. barriga, não. No abdômen, não, porque a gente não tem esse sistema linfático íntegro. E fora que a gente tem outros detalhes que não são tão detalhes, que a gente precisa tomar mais cuidado, que é o tecido cicatricial, né? A fibrose. A fibrose, ela vai limitar movimento, ela vai gerar dor, ela vai causar falta de sensibilidade local. Então, isso são preocupações maiores do que um inchaço. O inchaço, ele vai desinchar. É porque eles falavam que algumas pessoas ainda repetem isso, que a drenagem vai prevenir a fibrose. Sim. Então vamos deixar claro que